Olá, meus irmãos, irmãs, amigos, amigas, simpatizantes do Evangelho. Este é o 5º programa que gravamos e queremos tratar do assunto que deixamos no quarto em aberto, que é a questão de conhecimento, da busca do conhecimento. Em Oséias, capítulo 4, versículo 6, sempre que você abrir o canal Igreja Sem Paredes, esteja com a sua Bíblia na mão. Ou então pegue uma folha, ouça o que vai sendo falado, anote os capítulos e versículos e depois você confere na sua Bíblia e vê novamente. Se você gostou do trabalho, inscreva-se no canal. Está logo abaixo da imagem um retângulozinho onde está inscrever-se. Você clica em cima, você se inscreve e você não gasta nenhum centavo. Você não gasta absolutamente nada. Você apenas está dizendo que é um seguidor. E se você ainda não viu os programas 1, 2, 3 e 4, veja. Se você viu um deles, comece do primeiro, para que você possa entender a sequência. Você ainda pode, ao selecionar Igreja Sem Parede, o nosso programa, você pode ainda clicar naquela estrelinha amarela do canto como favorito. E aí, todas as vezes que você quiser abrir o Igreja Sem Paredes, basta você ir naquele cantinho onde tem duas setazinhas, clicar ali e vai abrir uma lista. Vai aparecer o nome Igreja Sem Parede, você clica em cima, abre direto no nosso canal. Você vai estar direto ligado conosco. Mas vamos falar da necessidade do conhecimento, e da necessidade de teólogos. Mas teólogos que tenham um chamado de Deus. Não é teólogos que vão para uma faculdade de teologia porque ele tem um diploma de 2º grau e ele espera que até o final do curso Deus o chame para o trabalho. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Se você observar na Bíblia, muitos eram escolhidos desde o ventre de sua mãe. Desde o ventre de sua mãe. Então não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Nós achamos que a Bíblia é muito grande, muito extensa. Mas se você fizer uma pilha de jornais, revistas e livros que você já leu, você vai ver que você já leu muito mais material do que o que está na Bíblia. Com uma diferença, que aquilo que você leu, homens escreveram da sua própria mente. E aquilo que está escrito neste livro é sagrado. Foi Deus quem inspirou esses homens a escreverem para nós, para que nós o conhecêssemos. Por isso nós vamos orar nesse momento e vamos direto ao assunto que é conhecimento. Senhor nosso Deus, nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus, que as tuas ricas bênçãos recaiam sobre todos nós. Nós que estamos deste lado da câmera e aqueles que estão depois do vídeo, depois da lente, mas que também precisam do teu amor.
precisam do toque do teu Espírito Santo para entender aquilo que o Senhor deseja, para não se deixar corromper por homens corrompidos pela ganância. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco, Pai. Oséias, capítulo 4, versículo 6. A palavra diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Meu querido, de repente você vai dizer: opa, é mais um enganador. O versículo está dizendo: para que não seja sacerdote diante de mim. Nós estamos fazendo uma leitura do livro de Oséias, o profeta Oséias. Ele está no Antigo Testamento. É o primeiro livro depois de Daniel. Você pode dizer para mim: mas era para os sacerdotes. Eu vou dizer para você que crê em Jesus Cristo, você é um sacerdote. Porque está escrito assim em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 e 6. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Toda vez que você fizer a leitura e na Bíblia nos colocar como reis, leia reino, entenda um reino, porque o rei é Jesus. O nosso rei é Jesus. Nós somos o povo que forma o seu reino. O povo que forma o seu reino. Mas nós vemos que o povo lá no passado foi destruído porque faltou conhecimento. E a falta de conhecimento leva o povo a não fazer a vontade de Deus. Nós vimos isto no primeiro estudo. Por isso eu disse hoje, para que você que pegou aqui no meio do caminho, comece no primeiro. Você não vai estar perdendo tempo, você vai estar gastando tempo. E é pouco tempo. É pouco tempo. Me parece que o que mais tempo tem 46 minutos. E você vai estar aprendendo da palavra de Deus. E você vai estar aprendendo a viver na dependência de Deus, não na dependência de homens. Eu não quero você acreditando que eu tenho uma oração forte. Eu quero que você entenda que você pode entrar no Santo dos Santos e falar diretamente com o Pai, e você tem em você o poder de Jesus. É isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero que você coloque em prática. A busca do conhecimento espiritual deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Deve estar em primeiro lugar na nossa lista de prioridade. E saiba, conhecer a verdade pode machucá-lo. Pode machucá-lo. Porque nós temos uma verdade que é nossa.
E Deus quer que nós abandonemos essa verdade que é nossa e andemos segundo a sua verdade. A sua verdade. É impressionante porque nós vemos que em Mateus capítulo 6, versículo 33, está escrito: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha bem o que você está ouvindo e você pode verificar na sua Bíblia lendo todo o capítulo 6. Existe até um cântico que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É isso que nós precisamos primeiro. Buscar o reino de Deus e a justiça de Deus para a nossa vida. Porque as demais coisas que ele está falando é prosperidade, é cura, é tudo aquilo que você vive correndo atrás. Só que você não correu atrás nem do reino e nem da justiça de Deus. E a ordem de Deus é primeiro buscar o reino e a justiça. Depois, as coisas que você precisa vão ser acrescentadas. Você não precisa nem pedir. Ele vai te dar, ele conhece as tuas necessidades. Ele conhece as minhas necessidades. Ele conhece. Eu quero que você anote também, aí no livro de Oséias, ainda falando da questão da necessidade do conhecimento, no capítulo 6, no versículo 3, capítulo 6, versículo 3 de Oséias, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Meus irmãos, se nós conhecermos o Senhor, ninguém vai nos enganar. Mas se nós nos deixarmos levar por aqueles que hoje, com um grande interesse, conduzem as igrejas, nós seremos enganados. Nós seremos enganados. Como eu disse no primeiro trabalho, eu sou formado em teologia pastoral. Eu não sou bacharel. Eu não sou PhD. PhD é o mais alto grau que alguém atinge dentro da sua classificação de trabalho. Então nós temos PhD em geografia, PhD em matemática, PhD nisso, PhD daquilo, e hoje nós temos PhD em teologia, em Deus. Como se Deus se revelasse totalmente a uma única pessoa. Isso é mentira. Ninguém é PhD em teologia. Theo é Deus, logia é estudo, estudo de Deus. Deus pode dar uma revelação a uma pessoa que não tem nenhuma cultura, uma revelação dele, sobre ele, um entendimento de algo que ele escreveu, não algo novo, mas o entendimento de algo que ele escreveu, que ninguém recebeu ainda. Não existe PhD. Se fazem doutores. E eu acredito que no meio desses PhDs existam pessoas que sejam muito humildes. Eu poderia citar nomes aqui, mas eu não o farei porque eu poderia estar negligenciando com outros que também são. Mas eu quero que você atente, meu querido, minha querida, para um texto que você já ouviu na igreja muitas e muitas vezes. E eu quero que você medite nesse texto.
É um texto um pouco longo, que está no capítulo 11 do livro do Evangelho de João. Você deve estranhar porque eu não falo São João, eu não falo São Mateus, eu não falo São Marcos, eu não falo São Paulo, porque São é santo. E todo crente, todo aquele que crê, todo aquele que é separado para Deus é santo. Todo aquele que tem uma vida separada para Deus é santo. Então eu estou falando do meu irmão João, lá do passado. Ele escreveu e nós vamos neste momento meditar sobre aquilo que ele escreveu. Capítulo 11 do Evangelho de João, nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 45. É uma leitura longa. E eu peço que você faça, e nós estaremos meditando apenas em alguns versículos. Mas, durante todo o nosso trabalho, nós muitas vezes voltaremos a textos já lidos e trataremos de assuntos que ali são pertinentes para aquele momento. E hoje, para a questão de conhecimento, é muito pertinente. É muito pertinente o texto que nós vamos ler. Façamos a leitura desta porção da palavra do Senhor. Amém? Diz assim o texto de Deus, João capítulo 11. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. E mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Entendam que Jesus falou uma coisa e os discípulos entenderam outra. João, que está escrevendo, é um dos discípulos. Ele é um dos discípulos. Versículo 14. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele.
Deixa eu fazer uma pequena anotação nesse número 15, que é muito importante que eu faça uma observação. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Quase. Não era 15 estádios. Quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Essa palavra de Marta é muito forte. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Mas será que ela está crendo nisso? Será que ela está realmente crendo que vai ser concedido tudo que Jesus pedir? Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o pusestes? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vê como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, também fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Lembram-se que no versículo 22, Marta disse: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Continuando no 42.
Eu bem sei que sempre me ouves. Jesus falando com Deus. Mas eu disse isso por causa da multidão. Jesus está querendo que a multidão reconheça o poder de Deus. Reconheça o poder de Deus operando sobre a situação que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Pai, eu te peço em nome de Jesus, dá-nos entendimento, Pai, da tua palavra. Meus irmãos, no versículo 4, nós vamos começar analisando o que acontece. E Jesus, ouvindo isto, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então aquela situação que estava acontecendo com Lázaro era para que Jesus fosse glorificado, exaltado na minha vida, na tua vida, através daquela passagem. Mas eu quero que você atente que Jesus, ele chora. E todos aqui acreditam que Jesus está chorando porque Lázaro está morto. Meu irmão, eu vou te fazer uma pergunta. Você tem o poder de ressuscitar alguém que você ama e que está morto. Você chora ou você ressuscita a pessoa? Claro, você ressuscita a pessoa e a alegria volta. E a alegria volta. Mas por que Jesus chorou? Isso é muito importante. Por que Jesus chorou? E nós vemos no versículo 33, que diz assim: Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Moveu-se. Moveu-se. Jesus, ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Portanto, ele não precisava chorar, porque Lázaro estava morto. Mas por que então Jesus está chorando? Um outro detalhe que eu quero esclarecer para você é que há alguns anos atrás, eu não tenho este dado, mas há alguns anos atrás eu ouvi a pregação de um pastor sério, de um pastor que pesquisa, e ele encontrou dados que diziam que se um morto fosse ressuscitado com menos de 3 dias de morte, os judeus não acreditavam na ressurreição. Porque eles acreditavam que naquele período de 3 dias o espírito ainda estava no corpo. Por isso Jesus demorou tanto para chegar no local. Porque quando ele recebe a notícia de que ele está enfermo. E quando ele chega no local, já faz 4 dias que ele está enterrado. Jesus não recebe a notícia que Lázaro estava morto.
Depois de algum tempo, ele confirma aos discípulos que Lázaro estava morto. Lázaro estava morto e Jesus estava a uma distância de quase 15 estádios. Que distância é essa, quase 15 estádios? Meus irmãos, não chega a 3 quilômetros. Jesus demorou mais de 4 dias para percorrer uma distância de menos de 3 quilômetros. Uma pessoa que anda com dificuldades percorre rapidamente 3 quilômetros. Jesus não tinha nenhuma dificuldade para andar. Mas ele demorou todo aquele tempo para que se cumprisse os 3 dias que os judeus acreditavam que o Espírito estava no corpo e para que ele chegasse depois, quando eles acreditavam que não havia nenhuma possibilidade. E 4 dias, quem já viu um defunto com 4 dias, sabe que estado ele está. O meu trabalho, muitas vezes, eu tive que enfrentar essa situação de ver um cadáver com até mais de 4 dias, né? Mas com 4 dias já é deplorável. A situação é terrível do corpo. Ainda mais depois de enterrado, pelo calor que tem naquele ambiente. A situação piora. Meus irmãos, nós vemos então, e eu quero que você entenda neste momento, uma coisa importante. Olhe para o versículo 39, para que nós voltemos para aquilo que eu quero que você entenda nesta noite com muita propriedade. Jesus disse assim, ó, disse Jesus, quando na frente do túmulo, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Quando Jesus diz, já cheira, quando Jesus diz, perdão, tirai a pedra, ele está dizendo assim para nós, meu irmão, que o que eu tenho que fazer na minha vida, eu tenho que fazer. Ele não vai fazer para mim. Porque tirar a pedra da frente do túmulo era um trabalho que os homens podiam fazer. Mas ressuscitar o morto era um trabalho sobrenatural. Era um trabalho que somente, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Marta falou para Jesus. E Jesus estava agora pedindo a Deus que desse vida novamente a Lázaro. Uma coisa que o homem, por falta de fé, até hoje não consegue fazer. Você vai falar, tá louco? Você está louco? E eu vou dizer para você, não estou louco. Se você ler o capítulo 14 de João, você vai encontrar Jesus dizendo que nós poderíamos fazer o que ele fez e muito mais. E nós não podemos. Por quê? Porque nos falta fé, porque nós não buscamos o conhecimento, porque nós não nos alimentamos da palavra de Deus. O alimento de Jesus era a palavra de Deus, e o nosso alimento é o arroz, é o feijão, é a carne, é a salada para o nosso corpo físico, mas o nosso corpo espiritual está alimentado por promessas de cura, promessas de prosperidade, promessas de tudo, menos promessas que busquem o reino de Deus e a justiça de Deus. Como está em Mateus 6,33. É isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que é simpatizante, que eu quero que você ouça e guarde no seu coração e coloque isso em prática no seu coração. Vamos voltar para o Jesus chorou.
Eu tenho aqui sobre a mesa um livro, não sei falar o nome do autor, desculpe, eu sou analfabeto, mas é um comentário bíblico da CPAD. CPAD é Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Um comentário do livro de João. Um comentário do livro de João. Você veja bem que eu não estou atribuindo a mim aquilo que eu vou falar neste momento. Eu vou apenas acrescentar o meu entendimento para que você também possa meditar na sua casa, possa meditar na sua igreja e possa crescer espiritualmente. No final, quando passar os nomes, vai estar o nome do autor do livro. Quanto a ser da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, eu gostaria de dizer que em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, está escrito: examinai tudo e retende o bem. Examinai tudo e retende o bem. É claro que eu não vou examinar uma revista pornográfica, porque lá não tem nada de bom para mim. Mas um livro evangélico tem. E este autor, ele coloca para nós que Jesus, naquele momento, ele viveu duas grandes emoções. Duas grandes emoções. A primeira, uma mistura de tristeza e simpatia. Jesus chorou. Jesus chorou. Por que simpatia? Ele amava Lázaro. Mas aí a palavra diz que ele amava Marta e amava Maria. Na realidade, quando Jesus vai para a cruz, ele vai por amor a toda a humanidade. Mas aqui ele está pegando um homem como exemplo para todos nós. Então veja bem, Jesus chora de tristeza por ver ali aquele corpo em decomposição. Segundo, eu quero que você grave muito bem. Ele indignou-se, moveu-se. O dicionário traz para a palavra moveu-se, num sentido ampliado e figurado, ele traz a palavra moveu-se como compaixão, tristeza, simpatia, inquietação. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Jesus estava inquieto. Jesus estava compadecido. Não era por Lázaro. Porque a causa do sofrimento, a origem da morte, a causa da doença, a causa do sofrimento humano é o pecado que as igrejas não falam mais. Você liga à televisão, matar é crime. Na Bíblia, matar é pecado. Um homem que mata alguém fica preso e paga a sua dívida para com a sociedade. Se ele não se arrepender diante de Deus do mal que ele cometeu àquela vida, ele vai para o inferno, porque ele feriu a lei de Deus. Se o homem seguisse, observasse a palavra de Deus, nós não precisaríamos de código penal. Nós não precisaríamos de código de processo penal. Se
Se o homem observasse a palavra de Deus, não haveria pecado. Lázaro não estaria naquele túmulo. A morte veio, entrou no mundo pelo pecado. E nós falaremos disso no próximo trabalho. Pelo pecado a morte entrou no mundo. E foi por isso que Jesus chorou. Pela humanidade que vai se deteriorando. E ele se indignou com aquela situação. Nós temos 3 homens que não viram a morte na Bíblia. Você vai falar, ficou louco. Eu aprendi na igreja que foi só um. Eu vou dizer para você, Enoque nunca foi encontrado. Elias foi arrebatado. E Jesus, que morreu e ressurgiu ao 3º dia, estava vivo. E essa vida que Jesus, ao 3º dia, que comemoraram no último domingo, o domingo de Páscoa, com chocolate, com grandes mesas fartas, mas quantos lembraram que o domingo de Páscoa é o domingo da ressurreição de Jesus Cristo? E que, ao ouvi-lo e ao segui-lo, nós alcançamos vida e alcançamos a ressurreição, como a própria Marta afirmou no texto. Alguém escreveu, e eu anotei, eu não sei quem foi, mas alguém escreveu o que é ser um discípulo. E diz assim: discípulo é a palavra derivada de uma raiz que significa aprender. Discípulo, portanto, é alguém que aprende. Mas nessa palavra há mais que uma simples ideia de um relacionamento entre aluno e mestre. Discípulo é alguém que segue o modo de vida, os hábitos e o modo de pensar de seu mestre. O objetivo do discípulo é tornar-se tão parecido quanto possível com seu mestre. É isso que nós precisamos ser, discípulos. Sermos o mais parecido possível com Jesus. Deixa de dizer que você é crente. Deixa de dizer que você é crente. Seja cristão. E haja como um cristão. Haja como Cristo agiria diante de cada situação. Cristo não chorou porque ele estava morto, ele ia ressuscitá-lo. Mas chorou porque toda a humanidade vai passar por aquele estado por causa do pecado. E ele veio ao mundo para nos libertar do peso do pecado. E quantos de nós ainda recusamos ouvir a sua voz? Meu querido, no próximo estudo nós vamos falar dessa questão do pecado. O pecado trouxe a morte. Essa morte que nós enfrentamos. E a morte talvez te assuste o próximo trabalho, assuste um pouco mais. Que Deus abençoe e que você consiga entender por que Jesus realmente estava chorando. Pela miséria que o homem enfrenta. Jesus veio para que o homem tivesse vida e vida com abundância.
e o homem vive de uma forma miserável. Ele pode ter milhões no banco, ele é um miserável se ele não tiver a graça de Deus. Enquanto alguém pode não ter um único centavo e pode ser um milionário se ele estiver debaixo da potente mão de Deus, da graça de Deus. Que estejamos todos debaixo da graça de Deus. Curve sua cabeça, ajoelhe, faça o que você quiser. Faça o que você quiser. Mas o importante, coloque o teu pensamento, o teu coração, a tua mente em Deus. Fala com Ele neste momento, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por este estudo. E nós te suplicamos, Pai, eu particularmente, que o Teu Espírito Santo esteja falando no coração de cada um que estiver recebendo esta mensagem. Que receba esta mensagem. Que o Teu Espírito Santo enriqueça-o com o Teu conhecimento. Para que ele também possa, Senhor, não ser um derrotado nesta vida, mas ter uma vida plena na Tua presença. Supre, Pai, cada necessidade daquele que clama com sinceridade, daquele que te ama com sinceridade, daquele, Senhor, que proclama o Teu nome com sinceridade. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. E que nós possamos, Senhor, caminhar alegres, sabendo que embora desçamos ao túmulo, como Lázaro voltou a descer, depois, mas teve um encontro com o Senhor Jesus. E é isso que nós desejamos, estarmos com o Senhor Jesus. Abençoa-nos, Pai. Amém. Querido irmão, como eu disse no começo, clica lá no inscreva-se. Você vai estar dando força para que nós continuemos ganhando espaço para o trabalho. Copie no seu computador, para que você possa ver muitas vezes, ou clica e veja diretamente no YouTube. Mas se você copiar, você vai ter ali um estudo prontinho para você. Se você não sabe, peça para alguém, tenha humildade de pedir para alguém fazer para você. E compartilhe com os seus amigos, e convide-os a ver não somente este quinto trabalho, mas desde o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e estaremos postando brevemente o sexto. Fica com Deus, que a paz do Senhor nosso Deus esteja sobre tua vida, esteja sobre a vida da tua família, esteja prosperando espiritualmente e materialmente em todos os momentos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Graças te damos, Pai.